e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra nosso Deus e ao nosso Pai. Isaías 12:2 diz assim: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele é a minha salvação. Como é feliz aquele que confia no Senhor. E a quem eu temerei, se o Senhor me sustenta com o seu braço forte, com o seu amor e a sua misericórdia? Eu convido você hoje para prestar um culto de adoração ao nosso Pai, pois Ele é único e digno de todo louvor e de toda adoração. Então incline o seu coração ao Senhor, incline os seus pensamentos ao Senhor e coloque todas as suas petições nas mãos dEle, porque Ele sim é fiel e cumprirá com todas as suas promessas na nossa vida, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigada, Jesus, pela Tua graça que está sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Nós queremos Te agradecer porque nós temos a liberdade de cultuar a Ti, que é único e digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Recebe, ó Pai, o nosso culto, Senhor, que venha chegar a Ti com um aroma agradável, que o nosso coração, que a nossa mente, que o nosso entendimento esteja em Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua palavra e que nós venhamos Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. É em nome de Jesus que nós oramos, nós Te agradecemos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, ó Rei da Glória. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe o nosso amor, Jesus. É o que nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, igreja, para declarar o seu amor por Deus. Aleluia! Glória a Deus! A todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia!
Senhor. Mais glorioso vem o dia da vitória do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus. É pela tua graça, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, que estaremos juntos, ó Deus, contigo. Pela tua graça, Senhor Jesus. Não por nós, ó Pai, mas pela tua graça, Senhor Jesus. Um dia estaremos juntos te adorando, Pai. Te louvando, Senhor Jesus. Engrandecendo o teu nome, Paizinho. Aleluia. Desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, Aleluia. perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, Aleluia. e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. E nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Glória a Deus. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O
Somos a tua igreja, Senhor. Vivemos pela fé em ti. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Declare. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos tua igreja, somos Senhor. a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Glórias a ti, Senhor. Seja louvado, seja engrandecido. Aleluia. Nada pode parar a tua igreja, a igreja verdadeira, que é firmada no evangelho verdadeiro. Nada pode parar, Senhor Jesus. Sejam as tribulações, sejam as lutas, sejam as perseguições severas nos lugares, ó Deus, nos países, nas nações, Senhor Jesus, que vivem essa perseguição, seja aqui no Brasil, Senhor Jesus, seja aqui na nossa região, nada pode parar a igreja verdadeira de Jesus Cristo, nada pode parar um adorador, Senhor Jesus, de adorar o seu Rei, o seu Senhor, o seu Salvador. Senhor Jesus, é a tua graça que nos mantém de pé, é a tua graça que nos mantém firmes, Senhor Jesus, é a tua graça que mantém essas portas abertas para podermos cultuar a ti, Senhor Jesus. Continue sendo adorado neste lugar, Senhor. Tu és digno, Senhor Jesus. Tu és digno, Senhor Jesus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz
Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Faz
majestoso, glorioso. És digno, Jesus. És digno, Jesus. És santo, 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 santo. Não há outro, não há outro. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos no Teu amor, Jesus. Nós confiamos, Deus, porque o Senhor nos amou antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor nos resgatou para Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti. A quem nós temeremos se só o Senhor está conosco todos os dias, Pai. A Ti pertence o braço forte que nos protege, que nos guia. Santo, 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 santo. És digno, Jesus. És digno, Jesus. Confiamos em Ti, ó Deus. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos Te exaltar e bendizer o Teu santo nome. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Porque o Senhor é rico em misericórdia. E o Senhor tem deixado, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E nós fomos libertos. Nós fomos libertos por causa da Tua palavra, Senhor. E é em Ti que nós confiamos. É em Ti que nós esperamos. É em Ti que nós somos guardados, Senhor. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Pai, nós queremos Te pedir, Deus, pela vida da Maria Eduarda, que fez uma cirurgia, Deus. Nós queremos Te pedir pela vida da Carmo, que se encontra com dengue, que o Senhor, Deus, a proteja, que o Senhor a livre de todo mal, que o Senhor vá de encontro com a vida da Cida e restaure a sua saúde. Restaura, Senhor Jesus, a vida dos enfermos dessa casa. Ajuda, Senhor, fortalece todo aquele que está caído, todo aquele que está entristecido, Senhor. Enche com a Tua presença. Fortalece aquele que está cansado, Senhor. Aviva, Senhor, aquele que está escurecido, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, nos avive todos os dias. Nos instrua, Senhor, nos Teus caminhos. Que os nossos olhos não venham se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que o nosso coração não venha amar mais as coisas desse mundo, Senhor. Que nós venhamos buscar mais as coisas do alto. Que nós venhamos Te engrandecer. Que nós venhamos Te bendizer. Que nós venhamos ser luz. Luz para os que estão perdidos. Que através da nossa vida, Senhor, venha refletir a Tua glória. Venha refletir a Tua luz. Venha refletir a Tua majestade. Que nós venhamos, Deus, sermos verdadeiros adoradores. Que Te adorem em espírito e em verdade. Pois já não queremos ser nós, mas Cristo que vive em nós. Cristo que vive em nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque todo joelho se dobrará e todo olho verá que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É naquele que nós confiamos. É naquele que nós sustentamos. É naquele que nós edificamos a nossa casa. Edificamos o nosso coração. Edificamos o nosso entendimento. Sem Ti, Jesus, nós não somos nada. O que seríamos de nós sem a Tua presença, Pai? A Tua graça nos basta. A Tua presença nos basta, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós venhamos ouvir a Tua palavra que será ensinada aqui hoje. A Tua palavra que será falada aqui hoje. Para que toda rebeldia, tudo aquilo do nosso coração que venha contra o confronto, Senhor, que a Tua palavra nos traz. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua palavra e a obedecê-la, Pai. Nós queremos ser servos verdadeiros que Te adorem em espírito e em verdade. E a Ti seja dado toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o nome do nosso Pai. És eterno, és poderoso. És digno, Senhor, de toda adoração. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Tem alguém entre nós que aniversariou essa semana? Aniversário de casamento.
Não? Ninguém? E a pequena que está aniversariando? Hã? Amém. Glória a Jesus. Vamos orar pela vida. Agora você tem que falar qual delas é. A Júlia. Porque tem a Júlia e tem a Laura. Aí a gente confunde. Senhor Jesus, obrigada a Deus pela vida da Laura, Pai. Da Júlia, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, a tua presença na vida dela, Senhor. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tu é a glória. E a vida dela pertence a ti, Senhor. Cuida da mente dela, cuida do coraçãozinho dela, para que ela venha crescer em graça, em conhecimento, para que ela venha crescer na tua verdade, Pai. A tua palavra é a verdade, Senhor. Que o coração dela esteja ligado a ti, Senhor. Que os pensamentos dela estejam voltados para ti. E que ela venha ser uma verdadeira adoradora, que te adore em espírito e em verdade, Pai. Nós te agradecemos pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Pai através dos nossos dízimos e ofertas. Que você possa vir com muita alegria, dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque a gente vai mudar daqui, em nome de Jesus. Porque aqui já está pequenininho para a gente. E isso é maravilhoso. Saber que aqui está pequeno. Que o espaço aqui está pequeno para a gente, que a gente precisa de um espaço maior. É sinal que almas estão sendo alcançadas. Que você seja um canal de bênção na vida dos irmãos que estão lá fora, seja no seu trabalho, seja no ônibus, seja no trem. Às vezes ali no particular dá para pregar o evangelho no particular. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através de nós. Não porque somos bons, mas porque o Senhor é misericordioso, Pai. Quebrando o nosso coração, quebrando o nosso espírito, para que nós possamos entender a Tua boa e perfeita vontade. Nós consagramos aqui os dízimos e ofertas aqui depositados. Que tudo aqui, Deus, seja para louvor da Tua glória, Pai. Que tudo seja para exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, igreja. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo no mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do nas céu, alturas do céu, louvado é. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, graça e paz. Os irmãos conseguem me ouvir? Quem está desanimado aí? Por causa do calor, da janta,
causa do pastor também, isso aí é muito provável, né? Que Deus abençoe. Depois só aumenta só um pouquinho, fica, eu acho que está mais baixo do que eu. Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade tão bonita que Ele nos dá de buscarmos o Senhor. Se está frio, chovendo, muitas pessoas não vêm, né? Porque, tá difícil o tempo. Se está calor, aí fica mole, fica fraco. Então, é muito difícil, né, irmãos? Mas em breve Jesus voltará e aí nós estaremos na plenitude daquele que faz tudo para o louvor da sua glória, né? E nós queremos saber, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Você está aqui a primeira vez nesse santuário? Tem alguém assim conosco? Tem um varão ali, bonito para Jesus. Como é seu nome, meu irmão? Davi? Eita, nós estamos falando muito de Davi ultimamente, hein? Davi, o amado, que Deus abençoe muito. O irmão mora na região? É, e como o irmão conheceu a igreja assim? Alguém, rede social? É, a placa aí está funcionando, né? Dá para ver direitinho, né? É, graças a Deus. Então nós vamos agradecer a Deus pela vida do Davi, amém? Ô, glória! Glória a Deus! Graças ao Senhor. Que Deus continue mais e mais te abençoar e que o irmão possa viver coisas preciosas na mão do Senhor. Só uma pergunta básica de curioso, que o pessoal lá em casa é muito curioso. O irmão é solteiro, casado? Quantos anos você tem? 36? 36? 36, pessoal. Eu sei que o irmão, né, parece que tá novo, né? Já chegou, né? Amém. Só para quando a gente for orar, né? Assim, já com direcionamento. É, mas Deus está começando a enviar os vasos aí, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe Davi. Inclusive, nós estamos falando muito sobre Davi, né? Esse mês todo aqui só deu Davi e Saul. Glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui um momento tão precioso que foi o nosso culto com os casais, irmãos. E foi assim algo, como nós falamos pela manhã, é muito comum o jargão nosso, quando alguém falta no culto, aí depois a gente fala assim, quem não veio perdeu, né? Mas ontem de fato foi isso, irmãos. Quem não veio perdeu, graças a Deus que foi gravado, né? Então pode ser transmitido depois, mas foi um momento assim muito espetacular, assim muito diferenciado, e você vê muito a manifestação de Deus. Nós somos gratos ao Senhor, nós estamos percebendo os casais assim querendo avançar, e nós vamos investir muito assim nessa área, mas conforme nós nos alegramos, nós também sabemos o grande desafio, porque os nossos cartuchos estão acabando acerca de convidados, né? Tem pouquíssimas pessoas, irmãos, nessa área, né? Nós temos muitos que falam, mas que falam e vivem são pouquíssimos. Assim, então, que Deus nos dê a graça aí de avançarmos e confiarmos nele, amém? Por isso eu quero sempre encorajar você a participar. Nesse próximo mês nós teremos discipulado, assim na sexta-feira, com casais, com a igreja. Então, você que pode, às vezes não dá para vir os dois, vindo pelo menos um já ajuda muito. Que aí você leva e transmite ali para a glória do Senhor, amém? E essa semana é semana de consagração, né? Daqui uma semana, se Jesus permitir, é ceia, então a gente vai se preparar aí, buscando a face do Senhor na semana de consagração. Você vai jejuar de segunda a sexta, no horário que lhe for melhor. Repito, não dá para ser o mesmo horário para todos, que a rotina é diferente, entendeu? Então, você vai escolher um horário e vai orar e buscar a face do Senhor. Aí nós vamos ter quinta-feira o nosso culto de oração e sexta-feira o culto de entrega de jejum aí, para que Jesus possa nos fortalecer. Domingo, 9 horas da madrugada, IBD, e 10h30, 18 horas, a ceia do Senhor. Você que pode, traga a sua primícia, convide os irmãos e irmãs. E a partir da outra semana nós já estamos com a grande expectativa no aniversário da igreja. Então, aniversário da igreja, irmãos, nós oramos e Deus foi sinalizando coisas muito preciosas. Nós iremos fazer só 2 finais de semana, mas Deus preparou mais um. Então vai ser um momento muito legal. Vai estar conosco aqui o pastor Wallace, que pregou ontem. Vai estar aqui o pastor Cidinho, vai estar o JP, vai estar a pastora Camila, vai estar o pastor Januário, né, de Campinas, o pastor Marcelo de Campinas. Então vai ser um momento muito especial. E eu quero encorajar você a vir a convidar alguém, amém? São 23 anos, e então eu quero que você se anime, saia da toca. Não sei a internet como é que vai estar até lá, mas eu sei que você pode estar vivo e melhor que a internet, amém? Amém? Então vamos avançando, e Deus vai fazendo coisas preciosíssimas. Fora isso, tem mais alguma coisa ensaiada aí? Bazar, não vai ter por esses dias não? Doação, oferta de dinheiro, nada disso aí, né? Então,
Glória a Deus. Está chegando já a metade do ano, hein, irmãos? Misericórdia. Nós vamos olhar nesse instante para o segundo livro de Samuel, capítulo 12. Agora nós vamos dar um salto aí, não é? Nós estamos caminhando muito no primeiro livro, agora nós vamos dar um salto. Possivelmente, né, essa já é uma das últimas falas nessa direção. Que se Jesus permitir, quando a gente voltar aí do aniversário da igreja, talvez nós vamos olhar alguns salmos que mostram algumas angústias e depois Deus vai nos direcionar. Mas agora nós vamos olhar para um tema aqui muito importante. E um texto que nós bem conhecemos, não é? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Foi engraçado que essa semana uma pessoa, mais uma na verdade, né? Falou, irmão, você prega muito no Antigo Testamento, né? Você gosta muito, né? Eu disse, não, eu gosto muito mais do Novo do que o Antigo. Mas para provar para você que eu não prego aqui o que eu quero, o que eu gosto, né? Falei, não, é porque a gente precisa ajudar a igreja a crescer numa área necessária, que é entender que toda escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para instruir, redarguir, corrigir, justiça. E ela falou, nossa, eu achava que você gostava. Eu falei, não, gostar nós temos que gostar de tudo. Mas se fosse lá, irmão, prega o que você gosta, eu pregaria plenamente o Novo Testamento, né? Então nós estamos caminhando aqui, porque também são textos que nos ajudam a entender bem, não é, todo o desígnio nessa temática que nós estamos falando. Eu sei que em algum momento parece fugir um pouco da nossa série, mas não, está dentro. Os diagnósticos, as estranhezas são inúmeras. Então você precisa estar atento para ver o que está acontecendo. E hoje à noite é importante que a gente já vai falar o sermão parte 2 do luto, encarando o luto. Então agora nós vamos já mostrar alguém que está vencendo o luto, não é? E para tanto, versículo 13 do segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, olha que legal, vai dizer assim, ó. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Primeira parte do versículo 15, diz assim, então Natã foi para a sua casa. Se você está com Bíblia de papel, você percebe que aí a primeira parte do versículo quebra, não é? Tem um subtítulo aí? Aqui na projeção não tem como, mas tem aí. Então nós vamos parar aqui, vamos orar e Deus nos guiará em triunfo. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela tua mão nos guiando. E pedimos agora que o Senhor continue a ministrar nossa vida, para que nós possamos superar os desafios, as colheitas e principalmente o luto, Senhor. Muito obrigado que nós chegamos até aqui e pedimos agora que teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza, pois nós oramos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Ô glória, que bênção. O irmão, a irmã se lembra muito bem que o contexto aqui é aquele aonde é chegado o tempo aonde os reis iam para a guerra, mas Davi não foi. Davi já alcançou muitas coisas e agora ele se dá ao luxo de relaxar. Ele tem muitos guerreiros, ele tem um excelente comandante a seu dispor, e então ele vai passear ali na varanda e vê uma mulher tomando banho. Para nós é muito difícil entender como é que foi possível, como ele viu, o que aconteceu. Não sei se a pessoa tomava banho na laje naquela época, ou se a visão era privilegiada ali do castelo, do palácio. Nós não sabemos, o que sabemos é que ele viu. E a Bíblia diz que uma das coisas muito complicadas acerca do pecado é os olhos, não é? A cobiça dos olhos. E isso aconteceu com Eva e aconteceu com Davi, o nosso
irmão, e você se lembra desse enredo, ele procura saber o nome, ele manda trazê-la, ele tem a relação com ela, e ele está mergulhado então nessa paixão repentina, bombástica, a ponto de cometer uma grande tragédia. E em algum momento alguém que você conhece já entrou em crise ao perceber que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas como pode fazer isso? Pecado, irmãos. Pecado, irmãs, nos arrasta a uma condição muito complicada. E assim como alguém que você conhece que quando peca a coisa fica ruim, ficou feia. E nesse pecado então Betseba engravidou. E aí então Deus não se alegrou com isso, porque Deus não folga com a injustiça. É enviado então o profeta Natã, com a sabedoria incrível, uma sensibilidade espiritual sem igual. Ele entende, uma vez que o rei está mergulhado no pecado, não dá para confrontar. Você talvez já tentou confrontar um crente em pecado, você viu que beleza é, não é? Então Natã, baseado na sensibilidade espiritual, ele vai contar uma história. E nessa história então, o rei dá o veredito sem perceber que ele estava condenando a si mesmo. As escamas dos olhos de Davi caem, e aí então, diante disso é que nós reolhamos os versículos lidos inicialmente. Versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Muitos e muitas já disseram que se Davi fosse confrontado diretamente, ele poderia aqui ficar muito bravo e talvez até estranhar o profeta. Mas, diante dessa sabedoria ministrada, o rei entende: pequei. Olha que coisa, ele já tinha pecado, mas é agora que a ficha caiu. A gente não fica assim quieto. Nós estamos vendo alguns dos nossos pecando e pensamos: será que ele não sabe o que está fazendo? Será que ela não sabe? Mas aqui a ficha cai. Davi entende o peso, e o profeta então discerne: o Senhor perdoou o seu pecado. E a palavra profética para você, Davi, é: você não vai morrer, você vai viver. E parece então que Davi entende isso, só que o versículo 14: mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. E aqui entra um detalhe que nós muitas vezes não nos damos conta. Quando nós pecamos, o que isso significa no âmbito espiritual e no âmbito natural. No âmbito espiritual, Natã está dizendo: você está liberado. Mas no âmbito terreno, faltou um testemunho. Você deu motivo para que os inimigos do Senhor zombassem desse Deus e dissessem: isso aí é crente desse jeito? É assim que o rei que representa a divindade nessa terra deve viver? Deve se portar? Os inimigos perceberam, porque quando nós pecamos, meu irmão, minha irmã, até os inimigos estão de olho em nossos atos. E eles dizem: se fosse para ser crente desse jeito, eu fico do jeito que eu estou. O profeta está mostrando: você vai viver, mas tem uma consequência. Esse filho morrerá. Por que ele vai morrer? Porque os inimigos tiveram motivo para blasfemar contra o Senhor. A primeira parte, conforme a Bíblia de papel vai mostrar, do versículo de número 15: então Natã foi para a sua casa. E já pensando na nossa série, e superar os momentos difíceis, e principalmente como esse, que Davi precisa superar um momento difícil que ele semeou. Aqui não é algo que
veio e tal. Não, partiu do coração dele, da preguiça dele. No tempo de ir para a guerra, ele foi passear. E aí deu no que deu. E nós vamos olhar então agora como que ele vai superar, principalmente um luto. Porque a palavra foi dada, repito, você vai viver, mas a criança vai morrer. E aí nós vamos falar sobre encarando a semeadura do sofrimento e avançando. Na nossa série de saúde mental e espiritualidade, nós entendemos que é chegado o instante que eu preciso encarar a semeadura do sofrimento e avançar. Irmão Igor, e o milagre? Irmão Igor, e a surpresa? Irmão Igor, e o tchan de Deus? Eu quero lhe orientar, como estou orientando desde quinta, a você nem pensar nessas coisas. Eu quero lhe orientar a você encarar a realidade e marchar. E seja o que Deus quiser, para que você não fique frustrado com Ele. Então nós vamos encarar a semeadura do sofrimento e avançando. Tem momentos que é assim, gente. Você sabia? Tem momentos que não tem varinha do pirim plim plim. Tem momentos que não tem o tapete do Aladim. Tem momentos que não tem a lâmpada mágica para ser esfregada. Tem momentos que eu preciso encarar a semeadura do sofrimento e avançar. E aí então a segunda parte do versículo 15 vai dizer assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Meu irmão, minha irmã, que é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que feriu o fruto desse relacionamento, que ele não se agradou. E aí a soberania divina se mostra muito clara em todos os aspectos. O irmão e a irmã se lembram, nós ainda temos muita dificuldade com isso aqui, mas o hebreu judeu, ele entende que Deus é Senhor de toda a área da sua vida. Tudo que existe, Deus opera. Exemplo, quem não se lembra, 1 Samuel capítulo 1, quando nós temos a Ana suplicando, porque ela queria ter um filho. E aí então Eucana diz: por que você está assim? Deus impediu você. Olha só, hoje nós diríamos, está zicada. Hoje nós diríamos, você não fez a campanha completa. Hoje nós diríamos, é o capeta. Não, eles entendem, eu sou povo de Deus. Tudo que eu experimento, seja bom ou ruim, é Deus. Não é a crise da mulher de Jó? Jó, mesmo diante de tudo que você passa, você continua íntegro. Amaldiçoa esse Deus e morre. E qual é a teologia de Jó? Mulher, tu falas como uma doida. Nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Deus o deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É uma compreensão que mostra Deus é soberano em toda a nossa vida. Quem não se lembra do profeta Jonas, que recebe uma missão para ir até Nínive, mas ele tentou fazer o seu caminho, ele tentou fazer a sua escolha, e o que aconteceu no final das contas? Deus foi o brecando, foi o cercando, foi engolindo, e ele cumpriu, não no seu melhor humor, não no seu melhor, mas ele cumpriu, porque Deus é Senhor sobre toda a nossa história e sobre toda a nossa vida. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que quando o Senhor nos fere, devido ao nosso pecado, nós adoecemos gravemente. Olha só a situação da criança. O texto vai mostrar que Deus feriu a criança. E como consequência desse ferimento, ela adoeceu gravemente. Nós que vivemos muito em contexto de pessoas que estão sempre em hospital,
E a gente vai tentando entender o que aconteceu, o que não aconteceu, e qual é a causa. E a gente sempre pergunta, né? Você lembra de alguma coisa? Como aconteceu? Quando foi? Mas aqui a causa do ferimento é Deus, por conta de um pecado. E aí, quantos e quantos dos nossos estão assim, adoecidos, como consequência do pecado. Mas, agora nós chegamos num ponto que é, Deus feriu a criança, o profeta está falando, eu estou entendendo o que está acontecendo, a ficha caiu, como eu devo reagir numa circunstância como essa? Porque, repito, não é algo que eu não sei, eu sei. Deus está ferindo, Deus está falando acerca da minha condição e acerca da condição da criança, e agora? Eu aceito passivamente? E agora? Eu deixo acontecer? E agora? Eu espero pacientemente? Ou será que eu devo crer no milagre? Ou será que eu me rendo? Ou será que eu deixo a massa desandar? O que eu faço diante de um cenário que aparentemente já está claro? Olha o versículo 16. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Davi, como você e eu sabemos, foi uma pessoa notável, tanto nos seus erros como nos seus acertos. Eu sei que nós desanimamos, né, irmãos, assim, quando nós recebemos algum diagnóstico, alguma coisa, e isso mexe com a nossa estrutura, né? Há anos atrás, quando eu descobri que meu triglicérides estava super alto, altíssimo, né? Estava no 800, baixei para 600, cheguei no 400 e hoje já está quase 200 e alguma coisa. Mas estava no 800, só para você ter uma noção. Então isso me afetou tanto, que eu parei de comer costela à ponta de agulha, a gordura dela. A semelhança do louvor, mexe com minha estrutura. Nas raras vezes em que a picanha esteve diante de mim, eu entrava numa batalha espiritual. Como essa gordura da picanha ou não? Será que vale a pena morrer por essa gordura ou não? Isso mexe conosco, irmãos. Nós recebemos a notificação e isso vai abalando, mas aí toma um remedinho daqui, de lá, vigia ali, bebe menos leite. Não é fácil a vida dos bezerros em fase adulta, não é? Mas na raça a gente vai abaixando, na raça, irmão, na raça mesmo. Desde a última vez que eu conversei com a nutricionista, perdi 4 quilos. É lógico que a ausência da mulher também ajuda muito o emagrecimento, né, irmão? Hashtag volta logo, amor, né? Mas 4 quilos. A Sofia tá só no... A minha hoje foi quinta. Não pode repetir, né? Não pode repetir, né? Tem que, né? Minha criatividade tá acabando já também, mas eu não sei mais o que eu faço, né? Mas hoje à noite acho que vai ser água, né? Para limpar, processo de limpeza. Mas o que nós aprendemos aqui com Davi? Lembre, ele tem ali um diagnóstico celestial. E eu preciso fazer tudo o que é possível e tudo que está ao meu alcance. Veja, ele suplica a Deus. Ele tem um alvo específico, Senhor, e isso que eu faço é por causa dessa criança que está sentenciada por causa do pecado. E você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, se nós assim também colocássemos a nossa vida a serviço de Deus por aqueles que já estão sentenciados por conta do pecado? Ele se coloca agora aqui em jejum, em humilhação, ele muda a sua rotina de alimentação, ele muda agora o seu descanso, porque em vez de deitar na sua boa cama, ele se deita no chão. Diante dessa notificação celestial, isso mexe com toda a vida, todo o script de Davi, o rei. Lembre-se, ele poderia, como os fatalistas que nós temos hoje, dizer, Deus falou que vai matar a criança, não tem, então, vou comprar o caixão. Mas não, ele vai para a luta. Por quê? Ele não se entrega, conforme nós estamos falando aqui, porque talvez Deus pode mudar de ideia.
Talvez Deus seja compassivo, talvez Deus dê uma chance, talvez Ele dê a oportunidade de nós sermos transformados, talvez. Eu não tenho garantia que isso vai acontecer, mas mesmo assim eu preciso lutar em oração, porque é nessa luta que eu vou conhecendo mais de Deus. Os ninivitas, carimbados, as transgressões subiram até a presença de Deus. Eles foram para o arrebento. Quando a mensagem celestial veio a eles, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem chega no palácio. E você se lembra? O rei então, diante desse ultimato, coloca todo mundo para jejuar, desde o maior até o menor, desde o ser humano até o animal. E não tinha garantia que Deus ia mudar. A oração deles foi, talvez. A mensagem de Jonas foi diferente da mensagem evangélica, nós pregamos. Se você se converter, tem chance. A mensagem de Jonas não tinha chance. Não ofereceu, só mostrou. É essa a sua condição diante do Deus verdadeiro. E eles fizeram o que fizeram sem nenhuma esperança. Mas contaram, talvez Deus mude de ideia quanto ao mal que Ele decretou. E aqui está agora Davi, tentando acionar essa tecla espiritual. Talvez, lembre-se, para com essa conversa que Deus vai fazer tudo que eu e você queremos a qualquer momento, viu? Esquece isso. O Deus que nós servimos não é assim, gente. Deus que agora está mostrando para Davi que Ele é um Deus misericordioso, compassivo. Mas o inimigo teve motivo de zombar do Senhor, de blasfemar o Senhor. Esse rei aí serve o Deus verdadeiro e faz uma coisa como essa? Onde já se viu? Que diferença existe entre um rei como esse, para esses que estão aqui? Os heteus, amonitas e hititas. E aí então, esse texto ele é muito sério, porque nos ajuda a levarmos sério o pecado. É por conta do pecado que Davi está na lona, que Davi está no desespero, que Davi está passando por isso. Esse pecado que tenazmente nos assedia, nos rodeia, nos seduz. Imagine que Davi, quando está deitado com Batseba, jamais ele pensou nisso, numa consequência como essa, assim como todos os que vão pecar. Só pensam no bem bom, não pensam no bem ruim. E aí, repito, eu preciso fazer tudo o que é necessário, tudo que eu posso. Chegou o desespero, eu tenho que orar, eu tenho que pedir oração, eu tenho que acionar o grupo da igreja, eu tenho que colocar a boca no pó. Sabe por quê? Porque muitas pessoas são atormentadas na beira do caixão, dizendo, eu deveria ter feito mais. Ah, porque eu não fiz. Ah, porque eu não aproveitei a minha chance. Ah, eu deveria ter me esforçado mais. Davi entende, eu vou lutar para que esse remorso eu não leve comigo. Eu sei que nem sempre nós conseguimos, não é? Precisamos lidar, mas olha só o versículo 17. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. É difícil a dimensão de quem está sofrendo e quem quer ajudar, né, irmãos? Os anciãos entendem. Levanta, rei. Bora para o McDonald's. Bora para a promoção do cinema, talvez vai melhorar. Isso é tudo muito bom e até ajuda. Mas Davi entende, eu preciso ficar nessa posição, nessa humilhação, até eu ter uma resposta. E aí então ele não quis. Quando nós avançamos no versículo 18 em diante, no 7º dia a criança morreu.
E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Versículo 19. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então, o versículo 18 mostra que é no 7º dia. Significa a medida completa dessa aflição, que Davi teve que conviver. Será que Deus vai mudar? Será que será dado uma chance? Imagine, irmãos, até ser consumado. A gente sofre, não é? E Davi fica nessa 7 dias. É comum quem já está servindo a Deus mais de 10 anos, 15, 20, e eu sempre digo isso, não é saudosismo, mas muita coisa mudou. Principalmente perseverança, determinação, esperar no Senhor. Nós somos muito imediatistas. Há um tempo atrás eu cansei de ver na igreja. As pessoas perseveravam, buscavam a Deus, iam orar, faziam seus propósitos, iam para os montes, jejuavam. Porque diante da dificuldade eles sabiam: eu preciso me apegar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a face de Deus. E Davi está aqui em 7 dias. É um exemplo, irmão, que nós precisamos aprender a nos humilhar por mais tempo. Aprender a ficar sem comer por mais tempo. E glória a Deus que nós temos a semana de consagração nessa semana que começa amanhã. E aí, a expectativa dos outros sobre quem sofre também é muito complicado, não é? Porque os anciãos já perceberam o atestado de óbito, só que agora eles estão olhando para Davi conforme a compreensão deles. E não é ruim quando você está sofrendo que alguém está medindo você a partir da compreensão que ele tem de você e não por quem você é de fato? Eles estão olhando e dizendo: pelo que eu conheço Davi, ele vai fazer uma loucura. Ou ele vai se matar ou vai matar alguém. E a gente não fica triste quando você descobre que quem já tem a informação que você precisa acha que você não tem a estrutura necessária para tal? E aí sempre que ele descobre, aí você fala: amiguinho, amiga, por que você não me falou? Aí ele diz: eu achei que você não ia aguentar, eu achei que você ia endoidar, eu achei que você ia blasfemar, eu achei que você entraria em crise ao conhecer o Deus verdadeiro desse jeito. E aí Davi está lá, e nessa dificuldade, o que é ruim é quando a informação que eu preciso não vem falada diretamente. Davi percebe por meio do cochicho. Quem aqui conhece alguém que já cochichou em 2024? Quem aqui já viu alguém cochichando? E o ruim é quando o cochicho é ligado a uma coisa séria, não é? Imagine, lá está o rei, humilhado por inteiro, e querendo clareza no processo. Que todos que estão envolvidos ali pensem concordemente. Mas não é assim, gente. Essa é a vida real. Eles amavam Davi, tinham Davi em alta estima, mas esses frutos do pecado vão desestabilizando todos os que estão a par dele. E agora estão ensaiando: meu Deus, será como é que eu dou essa notícia? Ai, meu Deus. Porque as notícias são complicadas, não é? Eu lembro quando eu tinha 16 anos, estava numa festa de um amigo, bebendo todas, embriagado. Lá por volta das 3:30 da manhã, uma amiga do meu pai me disse: seu pai morreu. Irmão, irmã, eu estava embriagado. Eu não sei te explicar, eu fiquei são na hora. O efeito do álcool passou com essa notícia.
Imagine, Davi precisa de uma resposta, mas a resposta ele obtém por meio de cochicho, por meio de uma conversa indireta. Não bastasse o sofrimento por conta da consequência do pecado, eu também sofro quando os meus não são diretos comigo. Eu disse, você é meu amigo, por que você não disse? Por que você não foi a fundo? Mas o pecado vai desestabilizando os relacionamentos e vai fazendo com que nós percamos de fato, não é? Essa liga, essa conexão que nós temos. Eles olham para Davi e dizem, ele pode cometer uma loucura. Não sei não. E aí Davi notou que os seus servos estavam cochichando. Você já notou algum cochicho em algum momento? Quando eu era pequeno, eu sei que não parece, mas já fui pequeno um dia. E de vez em quando cochichando com meu irmão, e minha mãe tinha uma exegese, né? Que ela dizia, quem cochicha... Eu sei que nós não temos mais caudas, né, irmãos? Mas a gente, quando era criança, pequeno, ficava com medo, né? Ai, meu Deus, né? Mas, embora alguns parecem até que pegou essa praga, né? Mas Davi entendeu. E eu tenho que lidar o que os outros acham de mim nesse momento. Eu ainda estou sendo julgado. Percebe? Isso não estava na comanda do pecado. Quando ele foi namorar com Batseba. Não estava. Porque o pecado não se mostra assim. Mas agora está sendo julgado até por aqueles que ele conhece. Acerca da sua reação. Como ele vai reagir. Como os outros estão me medindo. Nós precisamos lidar com tudo isso, não é? Por isso, o remédio aqui é o quê? Encarando e avançando. Não tem um processo mágico. Eu preciso encarar essa realidade e avançar. E o que fazer agora? Depois de tudo o que já foi feito, porque Davi fez a campanha, se humilhou, colocou pano de saco, ficou sem comer, deitou no chão. Mas e agora? Quando tudo o que eu fiz não gerou o fim que eu gostaria, morro? Mudo de Deus? Mudo de teologia? O que eu faço agora? É o Deus verdadeiro, falando com o homem segundo o coração dele. Como é que eu vou reagir? Olha só o versículo de número 20. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. Que lindo, meu irmão, minha irmã. Veja a intensidade desse homem, diante agora da certeza. Deus feriu, Deus levou, Deus não reverteu a sentença que ele deu. O que eu faço agora? Vou continuar caído? O que eu faço agora? Vou continuar prostrado? O que eu faço agora? Vou continuar lamentando? Não, o texto diz, Davi se levantou do chão. Eu sei que nós estamos muito preocupados quando vemos alguns revés e falamos, meu irmão, minha irmã, toma cuidado que o diabo está se levantando. Mas eu acho que está na hora de você e eu nos levantarmos desse chão, nos levantarmos dessa situação, nos levantarmos de todo esse pranto, de todo esse constrangimento. Davi se levantou do chão. Eu sempre espero que alguém faça algo para mim, mas o texto diz que Davi se levanta e Davi lavou-se. Ele mesmo tomou um banho, ele mesmo se limpou. Eu sei que é bom alguém fazer algo por mim, por ti, mas você precisa aprender a fazer algo por você mesmo. Não foi isso que Paulo disse a Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo assim, salvará a ti mesmo, como todos aqueles que te ouvem.
Ei, você que está cuidando dos outros, mas não se preocupa em cuidar de você mesmo. Está na hora de você se levantar, está na hora de você se lavar, está na hora de você se ungir, está na hora de você trocar de roupa. Ele entende, a roupa de tristeza, a roupa de luto, a roupa de quebrantamento foi até aqui, agora eu vou trocar minhas vestes, porque existe um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo para essas vestes acabou. Ninguém melhor do que eu para entender o que está passando na minha própria vida. O que é espetacular, meu irmão, minha irmã, depois desses atos, para onde ele foi? Eu sei que existe uma desculpa hoje, que alguns, não são todos que usam, mas muitos estão debaixo desse manto. Cuidado com a família. E justificando essa fala para ficar na preguiça e valorizar o seu próprio tempo. Davi fez o que fez. E para onde que ele vai? Entrou na casa do Senhor. Não se esqueça, eu tenho uma mãe que está sofrendo e lutada pela morte do seu filho. Batseba. Mas ele entende, agora eu preciso ir para a casa do Senhor. Antes de encontrar com alguém, eu preciso me encontrar com o Senhor. Antes de falar com alguém, eu preciso adorar o Senhor. Eu tenho motivos para adorá-lo, mesmo no luto. Por quê? Estou encarando a vida. Eu estou avançando. E olha que desafio que nós temos aqui. O texto diz, depois disso, o que ele fez? Aí ele voltou para o palácio e pediu comida. Ele fez tudo isso com fome, irmãos. Fosse eu e você, primeiro ia em casa, pegar um lanchinho, né? Glória a Deus, aleluia. E aí eu ia. Não, olha só. Ele entende, eu preciso fazer tudo que eu tenho que fazer no âmbito espiritual, em jejum, para fechar esse estágio. Isso é uma dedicação, irmãos. Isso é alguém intenso. Isso aqui, quem aqui gostaria de priorizar Deus? Ó, você tem um exemplo aqui, ó. Depois de tudo isso é que eu vou comer. Puseram-ne diante dele e ele comeu. Meus irmãos, nós temos muito que aprender, não é? Imagine as pessoas que pensaram sobre Davi, hein? Ele vai fazer uma loucura. Olha o que ele está fazendo. É uma loucura mesmo, na compreensão humana. Como alguém que viveu o que viveu, vai dar a volta por cima. Nosso Senhor Jesus iria dizer, séculos mais à frente, quando você tiver um período de consagração, alguma coisa, não se mostra para os hipócritas. Unja seu rosto. Ó Davi já vivendo isso. Ele entende, eu preciso virar essa página. Os anciãos olham e não entendem nada. Meu Deus do céu. Como ele reagiu assim? Você já pensou sobre o pensamento dessas pessoas que estão pensando sobre você? Ele e ela não vão aguentar. Essa notícia vai ser forte demais. Esse diagnóstico ela vai cometer uma loucura. E se você e eu, habilitados pelo Divino Espírito Santo, nos humilharmos e depois disso, corrermos para Deus, buscarmos o seu reino e a sua justiça. Imagina as brasas vivas que podem ser acumuladas em tais cabeças. Hoje a nossa resistência é muito pouca, né, irmãos? Mas imagine os anciãos olhando, falando, o que aconteceu? Algo que eu tenho percebido e discernido é que nós estamos lidando com muitos crentes que estão desejando o mal dos outros. Sabia? Tem crescido esse número de pessoas que desejam o mal para o próprio irmão, para que ele caia e diga, tá vendo, eu não falei e tudo. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos viver esse tipo de evangelho. O evangelho da vingança, o evangelho de Saul. Deus nos livre disso. Nós precisamos ser a diferença, porque o mal de nós, todos já esperam. Sabia disso? Até mesmo os cristãos.
Mas se Deus nos habilitar para uma vida bonita diante dele, você e eu não vamos pagar o mal com o mal. Embora até pensemos nisso. Mas nós vamos orar e se humilhar e entender, Senhor, o problema sou eu. E aí, Davi está naquela condição predita no Novo Testamento. A pessoa espiritual não é discernida de ninguém. Ninguém consegue discernir qual será o próximo ato de Davi. Ele se imaginava o quê? Repito, vai cometer uma loucura. O que ele está cometendo? Uma adoração. O espiritual não é discernido. Ela é imprevisível. Porque eles amam ao Senhor. Eles se lançam ao Senhor. Eles avançam na direção do Senhor. Eles não desistem do Senhor. Não é como o tipo de crente que nós estamos acostumados, que só está se dedicando quando está recebendo alguma coisa, quando tudo está bom, quando ele está sentindo bem. Não. Veja o que o patriarca Davi passa. E veja a intensidade. Ele não diminui perante o Senhor. Muito pelo contrário. A entrega continua alta. E quantos de nós precisamos disso? Para avançar e prosseguir. Veja como Davi está enfrentando o luto. Versículo 21. Os seus servos lhe disseram: o que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou, chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Como esse estilo de vida é possível? É isso que eles estão vendo. Jamais imaginei que você tomaria uma atitude como essa. Hoje não é um milagre quando alguém que sabe alguma coisa que você passou e fala assim: você vai para a igreja? Descansa mais um pouco. Fica um pouco mais isolado. Olha o que você passou. Estão boquiabertos diante da atitude de Davi. Olha como você viveu, olha como você está agora perante o Senhor. Mas como que eu posso viver desse jeito? Versículo 22 em diante mostra a realidade da vida. 22 diz assim: Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia, olha que lindo, talvez, eu não tinha garantia, talvez. Eu estou achando que o talvez tem que voltar para nossas orações, hein, gente? Está tendo muita confirmação sobre o talvez, hein? Talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Grifa isso no seu coração. Não tem garantia nenhuma. Não por causa de quem Deus é, mas por causa de quem nós somos. Por causa dos nossos pecados, por causa que nós envergonhamos o nome do Senhor diante do inimigo. Quando você reconhece isso, você vai diante de Deus, pobre de espírito, falido. Senhor, tem misericórdia de mim. Pobre, miserável, pecador que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o nosso Senhor disse, a carne é fraca, e hoje eu percebo isso, Senhor. Você não vai exigindo, decretando nada, não. E você que é decretador de Jeová, decreta aí R$1 milhão na minha conta, que eu recebo em nome de Jesus. Decreta. Eu estou precisando da casa maior. Decreta aí, eu recebo. Você que é determinador, determina uma casa de 3 andares para mim, que eu deixo você ir lá um dia. Deixa de lambança, pecador. Deixa de lambança, pecadora. Nós somos pó e cinza, e enquanto nós não reconhecemos isso, nós vamos sofrer mais. Enquanto não reconhecermos isso, nós vamos cada vez mais retroceder. Não vamos conseguir avançar, porque nós vamos nos enganar. O Deus que eu sirvo, ele faz isso. Não. Talvez. E mesmo tendo talvez, isso não me impede de adorá-lo, não me impede de servi-lo, não me impede de derramar a minha alma perante ele, não impede que eu fique 7 dias de consagração e de humilhação. É sério, não é? Mudou o jeito de ser crente nos últimos anos.
Mas nós vamos resgatar isso, amém? Versículo 23. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Eu sei que beira a frieza, mas aqui é a realidade da vida. Davi entende aquilo que sua avó sempre diz: enquanto está vivo, tem esperança. É um provérbio que vai dizer, não é? É melhor o cão, o cachorro vivo do que o leão morto. Porque para os vivos há esperança. Davi está dizendo: eu entendi que tudo o que deveria ser feito foi. Ela não vai voltar para mim mais. O mais que acontece é que eu vou até ela. Eu vou morrer. Acontecerá comigo um dia o que aconteceu com ela. É isso. E agora é bola para frente. É a realidade. Alguns fariseus e alguns discípulos de João indagaram Jesus, o Cristo, dizendo: João Batista e os fariseus nos ensinaram a jejuar, mas os seus discípulos não jejuam. Ao passo que o mestre disse: poderiam os convidados jejuar enquanto o noivo está na festa? Mas chegará um dia em que o noivo será tirado, e então jejuarão. O que Jesus estava explicando? Eu agora jejuo por eles. Eu agora garanto eles. Chegará um dia que a realidade será outra, mas por enquanto essa é a realidade. E aqui Davi entende isso perfeitamente. Agora que ela morreu, por que jejuar? Sabemos, irmãos, que estamos num terreno deveras delicado, mas olha o jeito que Davi age. Morreu, bola para frente. Eu só posso dar bola para frente, o pontapé inicial nesse jogo da vida, nesse segundo tempo, se eu tiver adorado o Senhor, se eu tiver buscado Ele com toda a força, de todo entendimento, de toda a alma, de todo o meu coração. E só assim eu reorganizo a minha vida, encarando e avançando. O contrário será sempre mais difícil. Eu e você não vamos superar as percas ou a ausência momentânea enquanto nós não nos humilharmos por completo. Ao 7º dia a criança morreu. É um tempo completo de humilhação. E aí encarar a realidade do pecado e avançar na direção do Deus verdadeiro. Isso é muito difícil para crente que quer se relacionar com Deus à base de troca, não é? Crente que fosse relacionar com Deus assim, não vai durar muito. Porque Deus é Senhor. E adivinha quem é um servo? Quem é um escravo da parada? Dá uma olhada nessa pessoa que está do seu lado aí. Olha que escrava linda Jesus tem. Nós entendemos o que, gente? Davi foi uma pessoa intensa que viveu muitas coisas, não é? Veja só o que ele experimenta, veja só como ele lida. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que poucos de nós chegamos nessa estatura. Eu sei que ainda é necessário alguns visitar túmulos, fazer menções honrosas nas redes sociais, outros ainda fazem tatuagem para tentar lembrar. Eu sei, cada um tem um limite, mas esse homem é um exemplo. Veja como ele encara, veja como ele avança. Eu acredito que é desse jeito que Deus vai ser glorificado. E a pergunta é: como é que eu vivo daqui para frente? Eu tinha um talvez que não foi superado, entendi isso, e agora? Como é que eu avanço? Como que eu continuo a progredir nesse caminho? Porque vira e mexe alguém vai dizer: e a criança? E o menino? Morreu. Deus feriu. Imagina, irmão, os falsos crentes como tinha naquela época e tem hoje. Deus fere criança? O seu Deus pune pecado?
Porque o nosso Deus engole tudo. Nosso Deus aceita tudo. Nosso Deus é amor. Que Deus é esse? Imagine só. Davi tendo que conviver com isso. E como é o daqui para frente, irmãos? O que eu tenho que fazer? Veja o que Davi faz quando ele recebe a notícia. Você vai viver, mas a criança vai morrer. Viu o que ele fez? Depois que descobre a morte da criança, a repaginada que ele dá, só que agora aí daqui para frente. Como é que eu vou viver? O que Deus espera de mim e de ti? Que lidamos com luto e com pessoas que se foram. Olha o versículo 24. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor, curiosamente, Davi significa amado, né? O nome dele. Esse é o tipo de milagre que os crentes não estão preparados para viver. Que é o milagre mais fácil. Que milagre é esse? Avançar na vida. Vou continuar a namorar, mas agora do jeito certo. Agora eu vou consolar essa mulher que estava inconsolável. Ele poderia ficar traumatizado, não vou namorar nunca mais, porque namorei, Deus feriu a criança. Não. De onde brotou a morte, agora vai brotar a vida. A serpente não ludibriou a nossa mãe Eva, pensando que assim como aconteceu com a serpente, iria acontecer com Eva. E qual é a surpresa divina? Não, da semente da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Porque Deus faz nova todas as coisas, e Ele faz nova a partir do velho já existente. Davi avança, ele vai viver a vida agora. Eu vou consolar a minha esposa. E é nesse processo que o milagre acontece. Uma nova chance. Lembra dos discípulos tristes? Porque pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Como que resolve isso? O homem chamado Jesus disse: bora resolver isso? Como é que faz? Joga a rede de novo. Só que agora joga do lado direito. Tem gente aqui que precisa fazer coisas novas. Tem gente aqui que precisa só fazer a mesma coisa, mas agora debaixo da ordem do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, eles lançaram a rede e agora ficou tremenda, de pesada. Porque o Senhor do universo ordenou que fosse assim. Davi está encarando a vida, está avançando. E é nesse processo que o amor de Deus se mostra. E o que é lindo, Ele consolou. Você precisa de consolação e eu também. Mas quando nós passamos a priorizar o outro, a bênção do milagre acontece. Que eu não posso só ficar, eu preciso, eu estou sofrendo. Eu sei que você está sofrendo também. Quem é o crente que não está sofrendo nessa terra, nesse mundo que jaz do maligno, gente? Que a terra geme na expectativa da manifestação dos filhos da luz, e nós que também temos as primícias do Espírito, gememos esperando a nossa adoção. Essa tensão do já, mas ainda não, se faz presente e contínua. Mas eu vou avançar, eu vou continuar, eu vou superar, porque é assim. O ditado popular, brasileiro não desiste nunca, não é? Eu acho que seria melhor, o cristão não desiste nunca. Vou ter um motivo para estar traumatizado, mas eu vou continuar vivendo. Eu vou continuar consolando. E aí é nisso que Deus vai surpreendendo. Olha que lindo o versículo 25. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Quem foi Natã, irmãos? Foi quem confrontou. Olha que lindo, hein?
Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por causa do Senhor. Jedidias significa amado pelo Senhor. É um jogo de palavras aqui do versículo anterior. O que é lindo num coração sarado? Tem gente que reclama, a pessoa falou duro comigo, me repreendeu, acusou meu pecado, risco da lista. Olha só. Davi está tão sarado que ele é capaz do fruto que ele tem agora de bênção, dar na mão daquele que o repreendeu. Eu sei que você é verdadeiro. Eu sei que você fala a verdade. Eu sei que você tem sensibilidade. E ninguém melhor do que você para cuidar desse filho. Que coisa linda, né, irmãos? Eu sei que a nossa natureza adâmica nos faz levantar um muro de inimizade quando alguém nos repreende, né? Mas olha esse homem chamado Davi, a hombridade que ele tem. Se a gente fosse aplicar de uma maneira mais prática, imagine alguém dizendo assim: Davi, quem vai ser o padrinho dessa criança? Quem você gostaria que, se você morresse um dia, a mãe dele ficasse na responsabilidade de cuidar? Ele diz: aquele que mostrou o meu pecado, aquele que me convenceu, aquele que foi sensível e soube falar de uma maneira que as minhas fortalezas fossem despedaçadas. Aquele que não permitiu que eu continuasse no pecado, é esse que eu quero que cuide do meu filho. É esse que eu quero que cuide, que seja o promotor da nova história da minha vida. Mudou o jeito de crente, não mudou, irmãos? Mas Deus continua o mesmo. E a graça se mostra em Jesus Cristo, que um dia alcançou um monte de gente, fruto dos pecados mais hediondos e dos abusos mais desprezíveis, e que já tinha sentença sobre eles. Gente que é gerada assim tem que morrer. Mas o sangue de Jesus guardou. O sangue de Jesus sustentou. O sangue de Jesus tirou as escamas dos olhos. E hoje você e eu podemos perceber a bondade de Deus. E diante dessa bondade, diante dessa chance, agora eu vou avançar, agora eu vou prosseguir, porque Deus cuida de nós. E é assim que eu encaro a vida. Meu Deus, agora pela lente do Divino Evangelho, eu sei que eu deveria morrer desde pequeno. Eu sei que, baseado em quem Deus é e quem foram meus primogenitores, nem a fotinha de 1 ano eu merecia ter da festinha, do bolo de abacaxi, que era comum da década de 90 e 80. Misericórdia. Hoje os bolos melhoraram muito, irmãos, glória a Deus. Aquela balinha doce lá, irmão, lembra? Comia 35 dela lá e ficava feliz. Acho que é ela que aumentou meu triglicérides, né, irmão? Imagina comendo aquilo lá há 30 anos, né? Meu Deus do céu. Meu irmão, minha irmã, concluímos aqui. Pense nisso. Se você conhecer uma pessoa que sabe que devido ao pecado a qual ela foi enredada, gerada, porque o próprio Davi vai dizer no Salmo 51, eis que em pecado eu fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. E essa pessoa saber que não merecia chegar nem a 1 ano de idade, mas a graça de Deus, a paciência de Deus, a tolerância de Deus se fez conhecida por meio do profeta Natã. E hoje nós entendemos o profeta maior chamado Jesus Cristo. Você vai querer desistir? Você vai querer parar? Você vai querer mergulhar em tristeza? Você e eu temos mais motivos para avançar do que para retroceder. Que Deus nos ajude nessa trajetória, meus irmãos. Eu sei que não são todos, mas eu acho que Deus espera pessoas assim, que vão vivendo, que vão avançando, de força em força, de glória em glória, de fé em fé, até que seja dia perfeito. Você crê? Nós vamos orar então nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que é tão difícil para nós lidarmos com a morte, e principalmente essa morte que nós geramos, Senhor. Que a maioria do processo de morte instaurado em nós
Foi nós mesmos que aproximamos. Nós somos como um imã da morte, Senhor. Mas a tua graça nos alcançou. E o Senhor nos deu vida e vida com abundância. Como já repetido inúmeras vezes, nós sabemos que as estruturas são diversas, Pai. Mas eu creio que o Senhor espera atitudes como a de Davi, que faz o que deve ser feito até quando der. E quando não der mais, bola para frente. A adoração continua. Preciso trocar minhas vestes, eu preciso me levantar, eu preciso viver, eu preciso comer, eu preciso me relacionar, eu preciso consolar. E é assim que as coisas vão acontecendo. E teu amor vai ganhando espaço em nós. Nós, que a morte já estava destinada, mas não somos definidos só pela morte. O amado de Deus nasce em nós. Por isso a mensagem evangélica é essa: Cristo em vós, a esperança da glória. E assim Paulo gemeu, chorou, até que Cristo fosse formado em nós. Obrigado, Senhor. Transforma-nos mais e mais, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Te vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, não só a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar. Te vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo meu, preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde Jesus, eis-me aqui. Jesus,
eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que nós precisamos. Nós precisamos de ti, Senhor. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu. A igreja declare: eu me rendo, eu me rendo. Eis-me aqui. Nós colocamos a nossa confiança em Ti, Jesus. Precisamos seguir, Pai. Assim como Davi também seguiu, Pai. Ele pecou, ele errou, mas ele seguiu. E Jesus honrou Davi. Honra as nossas vidas, Pai. Muda o nosso pensamento, muda o nosso coração. Coloca coragem para enfrentarmos os problemas. Coloca, Senhor, uma alegria para viver e reconhecer os nossos erros diante da Tua santa presença. Jesus, aqui. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Ouve o clamor da Tua igreja, Pai. Ouve, Senhor, mesmo sem merecer, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui. E eu me rendo, nós nos rendemos a Ti. E eu me Rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. mais uma vez eu me rendo. E eu me Rendo aos teus pés. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me Glória. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Já parou para pensar, irmão, se nós nos humilharmos até termos a resposta? Até termos o próximo passo a ser dado? Hoje a gente caminha tanto quanto mais rápido, não é? Mas se assim como Davi ter certeza, morreu. Agora é hora de virar a página. Nossa vida será uma vida melhor para a glória de Jesus, amém? Então a instrução para essa semana é simples: se humilhe até
saber o próximo passo a ser dado. E aí nós vamos viver algo que ainda nós não vivemos. E as pessoas vão olhar e falar: meu Deus, como é que ele fez isso? Como é que ela fez isso? Foi Deus que nivelou a nossa vida. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com as doces e ricas consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre a igreja amada. E você que recebe, diga: Deus abençoe, um forte abraço, avance para a glória de Jesus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.